Gente, olha só, o absurdo do absurdo vem agora. Eu gostaria muito que você ficasse até o finalzinho desta informação. Nós estamos aqui recheados de notícias com exclusividade que vai trazer para vocês a reação de Nicolas Ferreira, que colocou uma verdadeira bomba no colo dos magistrados dentro da Polícia Federal. E agora eu inicio aqui dizendo para vocês o seguinte: Carmen Lúcia e Barroso recebem nada mais, nada menos do que a oficial de justiça, que, segundo o fórum aqui, foi constrangida, gente, por Bolsonaro na UTI. Peraí, aonde? O rabo bana o cachorro, meu irmão, tudo pode acontecer. Era só o que faltava, Carmen Lúcia dando ouvido a essas baboseiras. Quem estava ali com a barriga aberta não era oficial, não. Era o capitão Bolsonaro. Escute aqui a aberração de circo e fique até o finalzinho já compartilhando os nossos vídeos. Nós temos aí a fonte na tela, porque o jornalismo aqui com credibilidade traz os fatos baseados na realidade, na verdade. A oficial de justiça Cristiane Oliveira, gente, que sofreu tentativa de constrangimento ao cumprir seu dever funcional de intimar o Jair Bolsonaro em uma unidade de terapia intensiva, é a UTI. Imagina, tadinha, ela foi constrangida por um paciente que estava dopado de remédios e sentindo dores. Só porque ele falou, deixa eu terminar de concluir o meu raciocínio aqui. Vocês podem esperar? Meu Deus do céu, que inversão de valores é essa? Aonde nós vamos chegar com esse Supremo Tribunal Federal e a Carmen Lúcia dando ouvido a esse tipo de denúncia? Que é isso? Durante o encontro, Barroso elogiou o trabalho dos oficiais de justiça, destacando o papel essencial que exerceram em levar uma intimação a um homem que estava com a barriga aberta há poucos dias, quase perdeu sua vida. Ele elogiou os oficiais que entraram em uma UTI, podendo inclusive terem levado bactérias que poderiam tirar a vida de Bolsonaro de uma vez por todas. Agora o elogio acontece. Que país é esse, hein? Aonde nós vamos parar? É por isso que eu digo para vocês a importância da cobertura verdadeira, que bate de frente com isso que acontece aqui no Brasil. Carmen Lúcia, que decepção! Como se já não bastasse, por gentileza, pare aí um pouquinho do seu tempo e escute só isso daqui até o final. Se você achou que isso daqui é muito, ouça só essa informação aqui com exclusividade. Ministros da primeira turma do Supremo Tribunal Federal podem reagir de forma contundente à decisão da Câmara dos Deputados de aprovar o projeto que busca obstruir o andamento das ações penais contra os 34 denunciados por tentativa de golpe. No centro dessas acusações figura o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, autoridade que ainda hoje exerce forte influência política. A movimentação orquestrada pelos parlamentares demonstra não apenas um desrespeito ao equilíbrio de poderes, mas também uma afronta direta à Constituição da República Federativa do Brasil, que assegura a independência do Judiciário em relação ao Legislativo. Fontes internas ao Supremo Tribunal Federal revelam que o ministro Alexandre de Moraes, relator dos processos, e o ministro Cristiano Zanin, presidente da primeira turma, estão preparados para vetar de pronto qualquer iniciativa de esvaziamento do foro privilegiado. Para esses magistrados, não há espaço para que o poder legislativo interfira em ações penais já em curso, sob risco de anular provas, fragilizar o papel de investigados e criar precedentes perigosos que poderão ser explorados por facções políticas de todos os matizes. Os interlocutores próximos aos magistrados deixam claro que, mesmo diante da tentativa de interrupção desse rito processual, o Supremo Tribunal Federal seguirá adiante. O entendimento que prevalece no tribunal é cristalino.
Atos criminosos praticados antes da diplomação de parlamentares não podem ser objeto de votação em sessão legislativa, pois isso violaria princípios sagrados do devido processo legal. Apenas fatos imputados depois da diplomação poderiam, em tese, ser questionados pelo plenário da Câmara, mas essa interpretação esbarra em uma barreira jurídica intransponível consagrada por jurisprudências no mais alto patamar do judiciário. Em documento enviado oficialmente à Câmara dos Deputados, o ministro Cristiano Zanin deixou expresso o limite dessa ingerência. Sustar a ação penal contra qualquer um dos acusados configuraria não apenas abuso de poder, mas verdadeira afronta ao espírito democrático de nossa Constituição. Ao tolerar tal medida, a própria reputação dos deputados e senadores sairia fragilizada, pois ficaria claro que a votação não visa preservar o Estado de Direito, mas antes abrir caminho para impunidades e acordos escusos nos bastidores do poder. A Carta Magna confere à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal o direito de votar, por maioria, a suspensão de ação penal contra seus integrantes, servidores acusados de crimes comuns, mas jamais essa prerrogativa pode ser estendida a indivíduos que não ostentam mandato. A interpretação equivocada de parlamentares alinhados ao Partido Liberal acaba por desvirtuar o texto constitucional e expor a população a riscos enormes, pois qualquer cidadão poderia em algum momento livremente pressionar deputados e senadores para que suspendam investigações e recursos judiciais. Os próprios articuladores do Partido Liberal, base de apoio ao ex-presidente Bolsonaro e ao ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência, Alexandre Ramagem, precisam entender que não estão acima da lei. Ramagem, que foi nomeado após assumir cargo de direção de órgão estratégico, responde à investigação pelos atos ocorridos após sua diplomação, mas tentar estender essa proteção a crimes anteriores após se viola de forma clara os preceitos de igualdade perante a lei e moralidade administrativa. O que está em jogo transcende a mera disputa partidária. Trata-se de garantir transparência e responsabilidade no uso dos recursos públicos. Estimativas apontam que fraudes associativas teriam causado prejuízo superior a 6 bilhões e 300 milhões de reais aos cofres da União entre os anos de 2019 e 2024. A pressão popular aumenta a cada dia, alimentada por denúncias de que entidades envolvidas operavam sem estrutura, enganando milhares de idosos e comprometendo o equilíbrio financeiro da Previdência Social. Pois é, meus irmãos, é inacreditável, é até difícil de comentar aqui algo desse tipo. É até difícil aqui de descrever a situação lamentável que o Brasil se encontra. É assim, é de dar ânsia na gente. A ação exige explicações do governo federal sobre o INSS, quando a fraudes associava o apoio para 6,3 bilhões de reais em 2019 e 2024. No entanto, eles jogam tão baixo que tentaram arrolar Bolsonaro nessa denúncia aí. Só não conseguiram, graças a Deus, porque esse homem que recebeu elogios de Carmen Lúcia e Barroso, gente, não permitiu a corrupção ser instalada em nossa nação. Simples assim. É um governo que deu certo, é um governo que vai voltar se Deus quiser, e nós estaremos aqui com certeza apoiando a vinda do Bolsonaro para 2026, porque o Brasil, ele não pode ficar estacionado como está. O Brasil, ele não pode parar da maneira que está parado. É por isso que muitos aproveitam dessa situação que acontece aí nos bastidores de Brasília para tentarem tirar aquela casquinha, sabe aquela casquinha que eles gostam de tirar, aproveitando todas as situações? É ela. E aqui com o Fábio Alvarenga, no canal Direto no Assunto, o jornalismo é de credibilidade, e eu peço para você que ainda continua apoiando esse governo que deu certo, senta o dedo no like, se inscreva no canal e venha fazer parte desta família que luta aqui, ó, há anos
para que o Brasil se torne um Brasil melhor para todos. Até mais.